Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo sobre a nossa análise de resultado linha do tempo dentro de desempenho financeiro. O primeiro ponto que eu gostaria de explicar para vocês é o objetivo dessa análise. O que a gente quer entender quando olha para esse gráfico? A gente quer entender como está sendo o nosso resultado no decorrer do tempo. A gente está evoluindo o nosso resultado? A gente está diminuindo o nosso resultado? E aí a gente tem outras análises para entender o porquê. Mas aqui é uma fotografia de um diagnóstico de que a gente está evoluindo financeiramente ou diminuindo financeiramente. Indo para a análise, vou começar explicando para vocês o nosso índice. Então, basicamente positivas, tudo que for verde refere-se a resultado positivo, tudo que for vermelho refere-se a resultado negativo, e esse símbolo, ele representa o saldo. Então, por exemplo, nós estamos com o filtro aqui semana. Da semana 1º de fevereiro de 23 para a semana 2 de fevereiro de 23, a gente teve um acréscimo de saldo, que foi 60.090. Somando os 42.310 com os 60.090, a gente tem esse saldo, 97.050. Então, é assim feita a conta em todos os períodos selecionados. Mesmo que você coloque outro filtro aqui, esse é o mesmo racional. Ele vai somando com o próximo período de janela que foi selecionado até dar o resultado de saldo atual. Qual que é o saldo atual? Respeitando, obviamente, os filtros que a gente faz lá em cima. Qual que é o saldo atual? 97.465, que é o mesmo que aparece aqui pra gente. Independente do filtro de período que a gente selecione aqui, sempre vai aparecer esse saldo, porque é o saldo, independente do período que a janela que você veja, no final você tá positivo esse valor último aqui, que é o 97.465. Outra informação interessante. Quando a gente passa o mouse em cima da barra, é apresentado para a gente o total de operações, nesse caso 20 operações, o total do resultado positivo e o total da assertividade. Então, nesse caso, 62,5. Se a gente clicar em cima dessa barra, nós somos direcionados para todas as operações que referem-se àquela barra especificamente. E aí a gente pode inserir aqui, né, aplicar aqui a análise personalizada, fazer um filtro de alguma outra forma específica, ter acesso a todas essas informações. Outra coisa interessante, nesse caso aqui, dá a impressão que não tem barras nos outros períodos. Mas por quê? Quando uma barra ela é muito grande, ela acaba visualmente escondendo as outras. Aí é só a gente clicar com o botão direito e arrastar, e ele vai fazer um zoom nessa barra menor, exatamente no local que a gente quer. E aí a gente vai ter acesso às mesmas informações. Só pode clicar e ver no detalhe, mas é só por isso. Todo período nosso tem uma barra. Então, cada bolinha dessa representa uma barra. E se ela não estiver visível aqui, é só você dar esse zoom, porque ela está sendo escondida por causa de alguma barra muito maior. Outra questão interessante, aqui no gráfico de pizza, quando a gente passa o mouse em cima, a gente tem acesso também a algumas informações interessantes. Total de operações, e aí a gente está falando de todas as operações, 58, e o resultado em reais foi 103.055 e representa uma assertividade de 78,4. Quando passo o mouse em cima do resultado negativo, mostra tudo, nesse caso, no gráfico de pizza. E representa 15 operações, negativo 5.590, e a assertividade das negativas foi de 20,3%. Aqui, vamos falar um pouquinho do gráfico. A gente apresenta essa mensagem importante, que alguns períodos ficam indisponíveis para visualização de acordo com os filtros escolhidos. O que isso significa? Aqui só vão aparecer os filtros que são possíveis de serem utilizados. Aqui nesse caso não tem, por exemplo, 15 minutos. Por que não tem? Porque não dá visibilidade dentro da quantidade de operações que temos disponíveis. Todos os outros que são apresentados aqui dá essa visibilidade. Então vamos pegar um exemplo aqui por hora. Quando a gente filtra por hora, mesmo racional. Eu mostro por hora todos os resultados que nós tivemos. Só que são muitas horas. Então, obviamente, por uma questão de leitura, algumas dessas bolinhas elas não aparecem. E aí, o que a gente precisa fazer para ver elas? Dar um zoom aqui e aí apresentar no detalhe. Mas assim, também tem esse lado, né? Quando a gente vai parar para analisar nosso resultado. Se é um período muito grande, não vale a pena a gente analisar por hora.
vale a pena a gente fazer uma análise que tenha um tamanho maior de período. Como, por exemplo, por mês. Numa janela mensal a gente consegue ter uma visibilidade maior, considerando que o saldo sempre vai ser o mesmo. A gente tem por ano, aqui nesse caso só tem um ano, mas a depender da quantidade de filtros que você coloque lá em cima, vão aparecer mais anos. E por quinzena, também é interessante, a gente vê de 2 vezes no mês, né, como que a gente tem melhorado ou piorado. E aí tem numa janela de 30 minutos, numa janela por semestre, né, dividindo o ano em 2 aí, e por trimestre. Também é interessante ressaltar que quando a gente clica em resultado dentro da bolinha, a gente também tem acesso a todas as operações que referem-se àquele resultado, aqui nesse caso somando tanto as positivas quanto as negativas, mas tem acesso a todas, também pode aplicar análise personalizada se desejar, tem acesso a todas essas informações. Bom, nesse vídeo é isso que eu queria passar para vocês. No caso de vocês terem alguma dúvida, sugestão, algum problema identificado, entre em contato com a gente aqui do lado direito inferior, no nosso chatbot. Vai ser um prazer poder responder vocês, ok? Então, nesse vídeo é isso. Muito obrigado e boas análises.